Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, tudo bom? Tudo? Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia, meus alunos. Estão todos bem? Tá aqui sim. Então tá bom. Show. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Pessoal, bom dia para todos. Tá? Estão me escutando bem? Uhum. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos começar, não vamos perder tempo, não. Temos que fazer a correção. 2 módulos. Temos que ir para o módulo 20, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho aí agora. Tá? Vamos ver quantos estão aqui. Bem, eu acho que nas aulas de ontem deu para tirar bastante dúvidas. Eu gostei da participação, isso mesmo. Vocês perguntando e tirando dúvida, tem que ser assim, tá? Sobre os exercícios que estão lá na plataforma, eu estou acompanhando quem faz, tá? O ideal é só fazer a partir de hoje, depois só à tarde, né? Depois que teve as aulas. Mas tá tranquilo, tá? Tá bem mais fácil até do que alguns conceitos da apostila, tá bom? Nossa, pior que é verdade, a prova não tava tão difícil, não. Tava bem tranquila, porque tem no módulo 20, ele vem com uma equação sobre ordem da reação. E ela é um pouquinho complicada de entender a ordem da reação, tá? E lá tá muito resumido e eu não gostei está muito simples, assim, não é bem desse jeito, tá? Demora um pouco para ensinar ela, então eu vou tentar abordar ela de uma maneira mais clara. Talvez, se não entenderem bem, eu vou continuar semana que vem um pouquinho, tá? Porque é importante. Mas enfim, vocês vão perceber, tá bom? Porque na apostila vem muito resumida, tá muito simples, não é daquele jeito, não. Então vamos lá, pessoal, só para aqui a correção. Espero que tenham feito os exercícios que eu pedi para vocês, né? Tomara que tenham feito os exercícios de ontem. Então, módulo 10, estrutura das substâncias e propriedades físicas, né? Expliquei para vocês isso. Está diretamente ligado com as forças intermoleculares, tá? Querendo ou não, isso aí acaba puxando para ligações químicas. Então, ora, vocês podem ver exercícios sobre forças intermoleculares, está falando sobre ligação covalente, ligação iônica, tá? É que, querendo ou não, dependendo do tipo da ligação, eu vou ter uma determinada força intermolecular. Então, isso é importante, tá? Eu expliquei para vocês, acho que não ficou dúvidas, né, sobre ponto de fusão e ebulição aí, tá? Sobre as interações intermoleculares, tá? Então só, turminha, de cabeça, sem pensar muito, quais são as forças intermoleculares que existem? Van der Waals, ligação de hidrogênio? Van der Waals e a ligação de hidrogênio. A Van der Waals é composta por quais? De polo induzido. Tá, ok. Quem é mais Ou forte? mono. Dipolo ou dipolo induzido? De polo. Perfeito. Isso aí é o que interessa para o vestibular. Tá, eu tenho 2 substâncias com a mesma massa e a mesma composição, a mesma fórmula molecular. 2 substâncias, mesma massa, mesma fórmula molecular. Qual é mais estável? Qual possui maior ponto de ebulição? Aquela que possui maior área de contato positivo. Perfeito. Você vai ter que analisar a geometria. Resumindo para vocês, quanto mais raiz eu tenho, raiz, ó, pensa, uma molécula, mesmo raízes, tá?
Outra molécula mais plana. Ó. Raiz plana. Essa que está mais plana, ela vai ser mais estável quando eu comparo com a mesma massa, logicamente, tá? Deixando bem claro, isso é importante para termos de vestibular. Isso que eles cobram, tá? O vestibular pega nessa parte, nessas interações. Então, é isso que eu tento frisar para vocês, as partes mais importantes, tá? E que coloque na sua cabecinha, não esqueça mais, fica tudo mais fácil. Bom? Então, vamos lá para os correção dos exercícios, meus queridos alunos. Gente bonita. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Então, bem, vamos ver. Quem fez o exercício, por favor? O exercício 1 da PUC Campinas, tá? Ele está falando aí sobre o icebergs, icebergs, moléculas são polares. São polares, primeiro são polares porque é água, né? E a água, estamos falando aí sobre ponte de hidrogênio, então a molécula vai ser polar, tá? Então, consequentemente, é uma atmosfera de pressão, é possível prever que a mudança de estado da agregação de gelo ocorra a uma temperatura 3, aí está falando umas coisas, tá? Para completá-lo corretamente, 1, 2 e 3, devem ser substituídos respectivamente por quem fez, pessoal. Qual seria a alternativa correta aqui? B. B, bola. B. Alternativa B de bola, viu? Não é nada demais, tranquilo. Ponte de hidrogênio, forças de Van der Waals e vai ser maior. Isso aí, né? Quando eu comparo com gelo seco é Van der Waals, tá? CO2, tá bom? Molécula linear. Então, 1B. Então, vamos anotar aí que é 1B. Deixa eu marcar aqui. 1B. Tá? 1B. Eu sei que vocês até já olharam o gabarito, lógico, mas é só para Unesp. Pessoal, a Unesp é um vestibular que eu gosto muito, que ela é muito clara nos exercícios, tá? Ela é mais direta, tá bom? O gráfico a seguir foi construído com dados dos compostos formados por hidrogênio e os elementos do grupo 16. Ok. Com base nesse gráfico, são feitas as seguintes afirmações. Os pontos P, Q, R e S no gráfico correspondem aos compostos hidrogênio. Vamos ver? Ok, hidrogênio. Q, T. T. R. Ácido fídrico. Tá? Pode ser sim, né? Só que eu fiquei na dúvida com S ali. Água. Não. Não pode ser. Água com 140, massa molar? Não pode ser, não. Bem, vamos lá. Qual é a alternativa da 2? É, C. 2C, 1B, 2C. Santa Casa, pessoal. Santa Casa, modelo Enem. Santa Casa é enfermagem, tem lá também. Tá? Enfermagem e medicina. Os hidretos covalentes geralmente encontrados no estado gasoso, a temperatura ambientais. Pessoal, amônia, ponte de hidrogênio, então polar. Arcecina, AS, ligação iônica, tá? A fosfina, pH 3, trigonal plana? Não é trigonal plana, não. pH 3 ele vai ser piramidal, então vai ocorrer ali um polo de polo. O cloreto de hidrogênio, ok, sulfeto de hidrogênio. Bem, de acordo com o texto, o hidreto utilizado na refrigeração industrial qual é a alternativa dessa? E. 3E. 1B, 2C, 3C. Então, vocês viram a resolução, acredito. 1B, 2C e 3E. Correto? Amônia 1. Pessoal, eu acho que nessa apostila ela é mais tranquila, nada tão complicado aí. Ficou alguma dúvida sobre as interações, sobre ligação iônica, ligação covalente? Pode ter dúvida, hein? Mas vocês vão fazer a provinha, vocês vão perceber o que eu estou falando, né? Né, Matias, que já fez? Eu vi que você já fez. Senhor, não estava tão difícil. Não, tá tranquilinha. Mas, pessoal, vou deixar bem claro para vocês, tá? Vai ter semana que vai ser mais difícil, vai ter semana que vai ser mais fácil, não tem jeito, tá? Assim mesmo, conforme as matérias. Bem, aí
influência. Essa é a apostila nova, né? Módulo 20, influência do catalisador e da concentração dos reagentes. Mas hoje também é... Módulo 19 tem que fazer correção também, né? Fatores que influem na velocidade das reações, correto? Correto. Vou fazer a correção com vocês. Então, só relembrando, são fatores que vai que vai influenciar se a reação ela é lenta, é rápida, ou ela também é chamada de intermediária, tá? De cabeça, os fatores, aí você já pode agregar aí, já falei ontem, né? Temperatura, superfície de contato, natureza dos reagentes, tá? Também, por que não, catalisador, tá bom? Então, reação lenta e rápida, já falei isso, só passando por cima. A natureza dos reagentes, me lembro até que a Samara perguntou que seria essa natureza, né? A força, o tipo de ligação que eu tenho ali entre um átomo e o outro, né? Porque se for uma ligação muito forte, é difícil de ser rompida, então a tendência vai ser lenta essa reação. Tá bom? Temperatura, logicamente, quando falamos de temperatura, estamos falando de energia, tá? Quanto mais energia eu tenho, mais rápida é minha reação, tá? Lógico. Regra, aí eu expliquei para vocês sobre essa regra. Bem, exercícios, FUVEST, né? Olha que belezinha, FUVEST, vai entrar na USP, né? Pessoal, A1, qual é a alternativa correta aqui? E? E? É, escola. Então 1E. Pelo volume de hidrogênio. Bem, vamos lá. 2, Unicamp, ó, seu exercício. Pode falar, Anja. Você pode explicar um pouquinho a 1? Que eu não tinha entendido muito bem ela. Tá bom, vamos lá na 1, tá? Foram realizados 4 experimentos, então tem 4 experimentos. A, B, C e D. Tá bom? Cada um deles consistiu na adição de solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração mol, então nos 4 é essa concentração, a certa massa de ferro. Bem, primeira coisa, olhando aqui, ó, a 25 graus e 1 atm, mediram-se os volumes de hidrogênio desprendido em função do tempo. No final de cada experimento, sempre sobrou ferro que não reagiu, ou seja, a reação é incompleta. A tabela mostra o tipo de ferro usado em cada experimento. Então, repara que no A foi em pregos. O prego lá está tudo junto, né? E está sólido, tá? A limalha também está sólido, só querendo ou não, os pedaços são menores, tá? Então, o prego está tudo junto ali, tá? Eu tenho um pedaço grande. Essa reação é mais difícil, porque a superfície de contato é menor. Então, A tende a ser muito lenta, tá bom? Olha a B. A B está em forma de limalha. E limalha é como se fosse um pozinho de ferro. Querendo ou não, vai facilitar, porque você tem uma superfície de contato maior, tá? Bem, a temperatura não variou. Então, no caso aqui na B, querendo ou não, vai ser, nesse caso, a superfície de contato, tá bom? Bem, olha C, também é limalha, superfície de contato igual, a temperatura igual, só que olha o volume da solução. Eu tenho mais ácido sulfúrico aqui, ó. Então, eu tenho mais ácido sulfúrico para favorecer minha reação, querendo ou não. E a D é limalha, só que é 40, uma temperatura menor, tá? E a mesma solução. Oi? Ou seja, na C as condições são bem melhores aqui, ó. Olha C aqui, ó, as condições, tá? Então, o experimento C, tá? Tudo bem até aí? Então, por isso que volume de hidrogênio observado aqui em 1, ó, menos tempo. Deixa ele, tá cheio de pergunta aqui, deixa eu ver. Ok. Vamos lá, continuando, desculpa. Tem mensagem ali. Então, você entendeu por que na C, ó, o experimento C é o melhor, tá? Tá sendo mais favorecido, tá? Depois do C, o favorecido é o B. Depois do B é o D. Depois, por último, é o A, tá? Então, ó, C, B, D e A. Não, senhor, é o contrário. É C, Opa. D, B, A.
C, D, BA. BA. Isso, desculpa, tá? Então é só olhar os experimentos para você conseguir ter uma ideia. Então vamos lá. As curvas de 1 a 4 correspondem respectivamente aos experimentos. Então olhe a curva 1. É aquele que é maior, menos tempo, né? Ó. Então esse 1 é relativo a qual? A, B, C ou D? C, C. Esse 2 é relativo a D, isto. E esse 3? B. E ó, o último aqui, o 4, é o mais lentinho, tá? É o que vai ser, no caso, o A. Alternativa correta? E. Obrigada, Entendeu senhor. agora? Tudo bem? Entendi, sim. Obrigada. É isso. Tem que perguntar mesmo, pode ter dúvida, tá? Ótimo isso. Bom, você entendeu então que a temperatura, você tem que olhar como um todo, superfície de contato, tem que olhar tudo, temperatura, tudo vai influenciar aí. Professor, Aí, pode perguntinha. falar. Então, basicamente, o volume do hidrogênio ele é maior com aqueles que possuem um volume de solução maior. E é mais rápido com aquele que tem mais temperatura? Ou não? Então, na verdade, não é só isso que você pode observar, Nicolas. Por exemplo, ali quando estava avaliando a temperatura, por exemplo, não existe uma regra. Primeiro é o volume, que tem que ser mais. Segundo é a temperatura, não existe. Por exemplo, o volume no que foi primeiro é 80, tá? Mas supondo que a temperatura do outro tem um volume de, sei lá, 60, só que a temperatura é 190 graus, ou seja, uma temperatura muito maior, querendo ou não, aquela primeira vai ser mais, mesmo tendo um volume menor. Se é que você entendeu? Entendi. Então você tem que ver a diferença, tá? Você tem que ver ali, tem que olhar como um todo. Não adianta você olhar um aspecto apenas, tá? Tá bom, valeu. Então a 2 da Unicamp, aí tem a B e A, tá na cara aí, né? Tá falando aí sobre, bem, pelo jeito, isso aqui vai ser produção, tá? Porque ela é crescente, né? No caso, formação. Qual é a alternativa correta nessa 2 aqui da Unicamp? D de dado. D de dado, né? Então, 2 e 3, por quê? 2. As massas da esponja e do pedaço de ferro aumentam com o tempo em função da formação de ferrugem, uma vez que o oxigênio é incorporado ao ferro. Bem coerente, né? Você está colocando oxigênio ali, a massa vai aumentar. A curva B corresponde à esponja de ferro, né? Se essa esponja de ferro aí, o gráfico lá está fazendo pequeno pedaço de ferro e de uma esponja de ferro, palha de aço usada em limpeza doméstica, tá? Então, tranquilo aí, 2D. E a 3, meus queridos, qual foi a resposta correta? Bola. B. Impermeabilização diminuindo seu contato com ar úmido. Ferramentas de aço podem sofrer corrosão e enferrujar as etapas químicas. Enferrujar as etapas químicas correspondem a esse processo, pode ser experienciado. Tem uma reação química aí. Uma forma de tornar mais lento esse processo de corrosão e formação de ferrugem é engraxar as ferramentas. Isso justifica porque, impermeabilização diminuindo seu contato com ar úmido. Perfeito também, né? Tá ótimo. Você vai diminuir a superfície de contato ali. Querendo ou não, também não vai entrar em contato com um dos reagentes, tá? Então, aqui temos as correções. 1E, 2D, tá? E 3B. Aí. Queridos, alguma dúvida nessa matéria, gente bonita? Vão lá, depois façam com calma lá, tá? Os exercícios. Vamos lá. Influência do catalisador e da concentração dos reagentes, tá bom? Então, estão me escutando bem? Né? Pessoal, o que é catálise? Catálise é uma reação com o catalisador. Então, se aqui naquela minha reação, aquela reação química minha, ela possui o catalisador, essa reação, ela é catalisada, tá bom? Então, isso é catálise. Quem está com a apostila aí, ó, o segundo parágrafo aí, o catalisador é uma substância química
que aumenta a velocidade de uma reação sem sofrer alteração química permanente, nem alteração em quantidade. Já expliquei isso para vocês, o catalisador não faz parte do meu produto final. Vou brincar um pouquinho com vocês, tá? Imagina para fazer um determinado processo ali, eu uso cocô de cachorro. É o meu catalisador, aumenta a velocidade, tá? Ah, então vai ter cocô de cachorro no meu produto? Não, pessoal, não vai ter cocô de cachorro no seu produto, tá bom? O catalisador ele não é consumido, tá bom? Inclusive, eu posso pegar aquele cocô de cachorro e usar ele novamente. Estão entendendo a brincadeira que eu fiz? Ou seja, não consome. Muitos catalisadores na indústria é ouro e o ouro não é consumido. Imagina, se o catalisador é ouro e você vai ficar gastando, não dá, né? Então, o catalisador não faz parte do produto final, ele acelera. Na verdade, ele encontra um atalho. Sabe aquele atalho na sua rua? Tá? Para chegar... É, um atalho, tá? Você vai chegar no mesmo caminho. Tipo adubo? Tipo adubo... Não é tipo adubo, Samara, porque o adubo, querendo ou não, ele fornece reagentes. Como assim? Ele fornece cálcio, fornece nitrogênio, ele fornece reagentes para a planta ali, tá? Para ocorrer reação química. Já o catalisador não fornece reagente, não fornece nada. Ele é simplesmente um atalho para chegar o mais próximo possível do outro lado. Senhor, por que Pode falar. o dióxido de manganês ele também é tipo um catalisador? O qual? O dióxido de manganês. Dióxido de manganês pode ser utilizado como catalisador. Se não me engano, ele é até utilizado nas indústrias automobilísticas. Deixa eu lembrar se ele está no processo no escapamento de automóveis, não lembro direito, mas sim, ele é um tipo de catalisador, sim. Tem muitos óxidos, nesse caso os óxidos básicos, tá? Eles são utilizados como catalisador, sim. Tá bom? Tem vários, tem muitos aí, tá? Lembra que a enzima é um catalisador biológico dentro do seu corpo. Sem enzima, meu amigo, você morre, tá? Porque as reações para manter você vivo, as milhares de reações que estão dentro do seu corpo que mantém você vivo, elas seriam extremamente lentas. Então você morreria, não daria tempo, tá? Então as enzimas são cruciais também dentro do seu corpo, tá bom? O catalisador diminui a energia de ativação, já falei sobre isso, né? Quanto maior a energia de ativação, mais lenta a reação, ele diminui, tá? Ele vai conseguir um atalho aí. Automaticamente, como a energia de ativação diminui, sua reação é mais rápida. Agrotóxico é um catalisador. Não, agrotóxico não é um catalisador, campeão, tá? Ele não interfere, na verdade, ele não interfere em nada, tá? Ele mata ali as pragas ali que vão atacar as plantas, mas ele não atua como um catalisador. Talvez alguns componentes. Aí que tá, né? Se joga muitos produtos químicos na natureza em si, e às vezes você acaba tendo uma outra reação que ela não é boa. De repente, um dos compostos ali pode acelerar determinadas reações químicas que talvez não fossem boas, mas aí seria um processo mais global. Mas ele não funciona como um catalisador, não. Tá bom? Doutor, Pode falar. então um catalisador também ele pode tipo prejudicar o produto final ou não? O produto final ele não é prejudicado, tá? Nunca, não é. O produto final não é. Na verdade, se você parar até para pensar, como eu estou falando com o catalisador aqui, é que determinados produtos podem funcionar como catalisadores em outras reações químicas, se é que está me entendendo. Mas não o catalisador que foi utilizado para aquele produto X, tá? O catalisador ele é utilizado em pequena quantidade, pequena mesmo, tá? Não estou falando aqui de toneladas, por exemplo, para me fazer determinado composto. É pouca coisa, é tipo gramas mesmo, dependendo da reação química. Tá? E mesmo assim eu utilizei 100 gramas no produto final, eu vou pegar totalmente aquelas 100 gramas, porque ela não foi consumida nenhuma grama, e vou fazer a próxima reação. Tá? E eu vou usar isso imagina você é dono de uma empresa e seu catalisador é ouro, não se preocupa, você vai gastar naquele primeiro processo que você vai ter que comprar ouro, aquela quantidade. Só que infinitamente você vai utilizar aquele ouro. Tá? Então, ele continua. É uma farm de catalisador. Oi? Nada não, senhor. Não, pode falar qualquer coisa, tá?
Então, aí, mecanismo energético do catalisador, energia de ativação da reação, diminui a barreira, oferece o caminho mais fácil. É o que eu falei para vocês, é o atalho na sua rua, né? Sempre tem um atalho para chegar do outro lado, tá? Aquele lá atrás da escola, o atalho ali, né? O catalisador diminui a energia de ativação. Quando uma reação é catalisada, há uma mudança do caminho ou mecanismo, tá? Então, aqui, ó, como dizemos anteriormente, o catalisador pode participar de uma etapa intermediária da reação, desde que seja totalmente recuperado no final, tá? É o que eu falei, não vai ser consumido. Então, catalisador automotivo, tem um exemplo aqui falando dos catalisadores automotivos. Pessoal, é importante os catalisadores automotivos por quê, tá? Porque a combustão, ela libera vários gases tóxicos. Esses óxidos tóxicos, querendo ou não, na natureza, pessoal, eles vão reagir e vão se tornar gases menos tóxicos. Só que numa reação mais lenta. Então, até aí já causou o estrago que tinha que causar. Só para resumir. Libera aquele monte de gases, monóxido de carbono, ok? E ele vai para a natureza. Só que ali ele vai reagir um com o outro, só que de uma forma lenta e vai se tornar outros gases, só que menos tóxicos. Ó, até aí tá ótimo. Só que até ele ter esse processo demora. Então, o que é o catalisador do automóvel? Ele já acelera isso aí, tá? Já vai acelerar, já vai sair, a reação já vai ser acelerada, então você já vai ter gases menos tóxicos. O catalisador foi obrigatório utilizar por lei nos carros a partir dos anos 90. Acho que 93, 94 já começou a utilizar catalisador. Ou seja, aqueles carros antes dos anos 90 não tem catalisador, tá? Olha o exemplo do catalisador do automóvel aqui, ó, usados platina, irídio, ródio e paládio. Ah, mas platina é caro, pessoal. Platina é muito caro. Só que não se preocupem, eu não tenho 1 quilo de platina, não é nada disso, tá? São gramas e pozinho, tá? Nada demais aí. Exemplo de catálise. Pessoal, catálise homogênea é quando todos os meus participantes, tá? Eles estão no mesmo estado físico, inclusive o catalisador. Como assim, tá? Reagente gasoso, produto gasoso e catalisador gasoso. Catálise homogênea. Catálise heterogênea. O meu catalisador está no estado físico diferente. Por exemplo, reagentes gasosos, produtos gasosos. Meu catalisador é um sólido. Ouro, por exemplo, tá? Catálise heterogênea. Homogênea, mesmo estado físico. Heterogênea, catalisador num estado físico diferente. Bom? Concentração dos reagentes. Expliquei isso? Quanto mais reagente, mais colisão, mais reação efetiva. Lógico que você precisa, não adianta você não ter energia suficiente, mas querendo ou não, quanto maior sua concentração, mais produto você vai ter. Isso. E se isso for aliado ainda com a temperatura, eu aumento a concentração de reagente, aumenta a temperatura, minha reação fica bem mais rápida, logicamente. Aqui está falando sobre isso, tá? Aumentar a concentração dos reagentes em reação significa aumentar a quantidade de reagente por unidade de volume. Bom, vamos lá. Lei de Guber-Weish, lei da ação das massas. Cara, isso aqui, ela devia estar numa apostila à parte. Tá bom? Isso aqui devia estar numa apostila à parte. Se chama lei cinética química. Vamos ver como eu faço aqui de uma maneira mais simples para vocês, tá? Vamos para a lousa. Gabriel Litoldo, te mandei uma mensagem, meu querido. Depois responde aí. Oi, senhor, voltei agora. Eu estava aqui travando, eu tive que fazer um negócio aqui, mas já voltei. Deixa eu ver. Mandei uma mensagem, depois você responde, tá? Opa, mando sim. Dá para enxergar bem? Tranquilo, senhor. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, ele está resumindo demais aí, eu vou de uma maneira tentar ser mais claro para vocês. Reações químicas, ela pode ser feita em várias etapas, tá?
Então, eu vou produzir água. Parece ser muito fácil. Pego hidrogênio, pego oxigênio e vou ter água. Que tranquilo isso, né? Não é bem assim, tá? Para produzir água, primeiro você precisa fazer, você precisa ter hidrogênio, você precisa ter oxigênio. E mesmo assim, quando você pega hidrogênio e oxigênio, você vai formar água oxigenada, H2O2. E depois essa água oxigenada vai se decompor, aí você forma água. Então esse negócio de pegar oxigênio e hidrogênio, pega oxigênio e hidrogênio, joga no laboratório e você vai ter água. Não é assim, tá? Entenderam o contexto aqui ou não? Então quando vocês olham esse tipo de reação, ela é chamada de uma reação não elementar. O que é uma reação não elementar? Que ela não é feita em uma única etapa. Tá bom? Agora, por outro lado, tem as reações elementares. O que é uma reação elementar? É aquela reação uma única etapa. Tá? Por exemplo, eu pego X mais Y e eu vou formar XY. Acabou, tá? Isso é uma única etapa. Então, isso é uma reação elementar. Eu tenho a reação não elementar. Tá bom? Então, vamos lá, só para vocês entenderem aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui uma reação elementar para vocês. 2CO, tá? Gasoso, mais O2 gasoso, ok? Eu formo 2CO2. Tudo bem? Então, eu vou formar 2CO2. Pessoal, isso que eu estou explicando para vocês, eu não coloquei ainda lá, não tem exercício lá na provinha que vocês vão fazer, só que são reações extremamente importantes. Então, vamos entrar em algumas aulas que são mais demoradas, tá? Então, por exemplo, isso aqui é bem mais demorado. Bom? Bem, isso aqui é uma reação elementar, tá? Então, que é uma única etapa. Pego o CO mais o oxigênio, pronto, eu formei 2CO2. Bom? Isso é uma reação elementar. Quando você olha lá na apostila e está falando da reação de, eu acho, estamos falando aqui, na apostila vem abordando como lei da velocidade. Então, lei da velocidade, ela interpreta para você o que está acontecendo na sua reação química. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como eu posso escrever a lei da velocidade de uma reação elementar. Ela é bem fácil, tá? Presta atenção nisso aqui, professor chato. Isso para a reação elementar. Bom? Então, a reação, no meu caso aqui, a velocidade de uma reação química, ela depende simplesmente do seu reagente. Ela não depende do produto. O produto eu estou produzindo ele, tá? Então, a velocidade de uma reação, ela não é dependente do reagente. É sempre o produto, a velocidade do meu produto de formação, o produto se decompondo, o produto reagindo um com o outro, que eu vou ter o meu reagente reagindo um com o outro, que eu vou ter meu produto. Ou seja, eu dependo exclusivamente, neste caso, do monóxido de carbono, do CO e do O2. Eu não sou dependente do meu produto. Pessoal, estou falando de velocidade de uma reação. O produto vai ser formado, então ele esquece. Então, nesse caso, vamos trabalhar simplesmente com o reagente, que está à esquerda da seta, né? Os reagentes. Reagente 1, reagente 2. Ficou claro ou falei rápido aqui, pessoal? Tudo bem? Então, não é dependente... A velocidade de uma reação química não é dependente do seu produto. Ele é dependente dos seus reagentes. Tudo bem até aí? Posso continuar? Tudo bem? Pode. Ok. Pessoal, agora eu vou ensinar vocês como eu faço a lei cinética para uma reação elementar. Olha só. Esqueça o produto. Então vai ser assim, ó. Lei cinética, lei de velocidade de uma reação elementar, vai ser assim. V, por que V? Velocidade, tá? Então, vou pegar o meu reagente 1, que é o CO. Vou abrir, pessoal, abro colchetes aqui, tá? Que é o meu módulo, na verdade, tá? Vou abrir colchetes, que é o meu módulo. CO. Estão vendo esse 2 aqui? Ok. Isso para uma reação elementar, esse 2 vai subir aqui como potência. Então, ele subiu ali como potência, tá? V. Se tivesse um 3, ia subir aqui como potência. Se tivesse um 4, ia subir aqui como potência. Vezes, vou multiplicar, vou fechar aqui o O2. Eu tenho potência aqui? Não, eu posso considerar que é 1 aqui, né? Porque aqui seria o valor de 1. Então, 2 para 1 aqui.
Então, eu escrevi minha lei de velocidade para a minha reação elementar aqui, que é uma reação em uma única etapa. Essa reação, eu considero essa reação de terceira ordem. Aqui só vai vir uma apostila falando sobre isso. Calma, é mais para frente, tá? Por que isso é importante, pessoal? Presta atenção nisso, tá? Vai dar um nó nessa cabecinha, né? Tá, professor, já está dando um nó nessa cabeça, né? Calma. Vocês entenderam, então, como eu coloco a lei de velocidade para uma reação elementar? Bem fácil, pego os reagentes, abro o módulo e a potência e o coeficiente do balanceamento vira potência. Alguém não entendeu isso? Assustaram? Eu não entendi isso. Tranquilo? Tá. Então, mas professor, para que serve isso? Pensa o seguinte, no exercício ele fala que você tem 2 mols de CO e você tem 3 mols de O2. Aí pergunta quantos mols eu vou ter. Tem alguma pergunta no exercício. Pessoal, repara que você tem a lei da velocidade e é só agora substituir? Como assim? V é igual. Quanto vale meu CO? Meu CO eu falei que vale 2. 2 ao quadrado vezes... Quanto vale o O2? O O2 eu falei que é 3. Tá? Bem, o coeficiente é 1 aqui, não eleva nada. Então, reparem, 2 ao quadrado é 4, né? 4 vezes 3. Então, quanto é minha lei? Quanto é aqui? Mol. Vou produzir 2 mols aqui. Difícil isso? Vai piorar. Calma, não se assustem. Professor, essa velocidade significa que eles produzem 12 mol. Depende, né? É que aqui eu coloquei só por cima, né? Mas se aqui, ó, teria que ter 2 mol. Vou ter 2 mols por minuto, por segundo. Depende ali, né? Entendi. Então é 12 mols por um tempo aí, tipo, por segundo, para produzir o produto. Pode ser por minuto, por segundo, depende do exercício. O importante é você entender a fórmula da uma reação elementar, tá? Que é feita em uma única etapa, é daquele jeito. Tranquilo isso? Tranquilo, né? Podem falar, pessoal, se não estiver entendendo nada. Vocês sabem que eu sou muito acessível nisso, né? Então, vamos continuar ali? A próxima apostila ela vai trabalhar mais com isso. Os cálculos vão demorar um pouquinho, eu vou explicar para vocês por quê. Você não achou fácil? Você achou. Porque não é difícil na reação elementar. Só que o problema aqui são as reações não elementares. Isso vai ficar para a próxima aula. Não se preocupem, não se assustem ainda. Não precisa se assustar, é tranquilo. O professor vai tentar deixar o mais fácil possível para vocês. Pessoal, aqui, ó. Então, eu expliquei a lei de Goldberg para vocês, tá? A velocidade de uma reação elementar é diretamente proporcional ao produto das concentrações em mol por litro dos reagentes quando estas estão elevadas a expoentes que são os meus coeficientes da equação. Então, é o que eu expliquei, ó. Expliquei para vocês. O Azinho é o balanceamento. O Azão é o meu composto, minha substância. O Bzinho é o balanceamento, ó. Aí, o que acontece? Esqueci de colocar o K ali, hein? O professor que esquece de colocar o K, meus queridos. Vamos lá para a tela? Ainda bem que Professor, o K, ele pode ser considerado qual constante? O K é uma constante que o exercício vai fornecer para você, porque o K é exclusivamente dependente da temperatura. Então, por exemplo, eu tenho aquela reação que eu mostrei para vocês, o meu K é 4, por exemplo. K vezes 10 é menos 2, estou supondo para você. Só que isso é 25 graus. Aí, sei lá, agora eu tenho a temperatura de 50 graus, meu K muda, entendeu? Então, você não tem que saber K, você não precisa nada disso. O exercício vai fornecer para você K, porque K é tirado de dados experimentais. Tá. Entendeu? Só que, tipo assim, o K ele vai ser mol, litro, do grau Celsius, o que ele vai ser? Não, ele só vai ter o valor, você não vai ter uma grandeza específica nele, não. Vai estar lá, 3 alguma coisa, tá? Tá. Pessoal, então quando você joga na fórmula, desculpa que eu esqueci de colocar o K.
V é igual a K vezes reagente 1, pega o coeficiente e eleva ao quadrado, vezes reagente 2, pega o coeficiente e eleva ao quadrado. Isso, de novo, para uma reação elementar, gente bonita, tá? Então, vamos lá. Professor, desculpa falar. atrapalhar de novo. O K é diretamente proporcional à temperatura, então? Exatamente. Ele depende exclusivamente da temperatura. Bom? Exclusivamente vai depender da sua temperatura. Eu vou mostrar para vocês esses cálculos aqui. Meio chatinho, mas vocês vão acabar entendendo, tá? Ó, vamos lá. Então, entenderam que isso é para uma reação elementar. Então, ó, a constante K, denominada constante de velocidade da reação, é uma constante de proporcionalidade, tá bom? Uma reação rápida tem uma constante K elevada, enquanto uma reação lenta tem um pequeno valor para a constante K. K vai ser fornecido, o exercício vai fornecer K para você, tá bom? Então, vamos lá. Vamos admitir que a reação elementar aqui... Deixa eu pegar a reação aqui, meus queridos. Ó, eu tenho essa reação aqui. Então, o que ele fez aqui, só para mostrar para vocês. Então, essa é minha reação, N2 mais 3H2 virando NH3. O que ele fez? V, o professor Chato explicou, V velocidade, e o professor Chato esqueceu de K, né? Vezes minha constante. Então, fica bem claro? Você não tem que calcular K. K o exercício vai fornecer. K vezes N2, abro ali o módulo, os colchetes aqui, N2. Alguém sabe me dizer por que tem que colocar o módulo? Ele pode dar negativo? Porque não pode... Exatamente, mesmo Ele pode dar conceito. negativo e não pode ter negativo. Tem que ser positivo. Não, isso, não pode ter valor negativo, tá? Então, não... Se a resposta é negativa, meus queridos, esquece aí, não é negativo não, tá? E o 3 aqui... Ô, senhor, Pode falar. então o K, o exercício vai dar pra gente, então? O K, todo exercício, vai fazer o ITA, meu amigo. O K, o exercício vai fornecer. Sempre. Então, Tá bom? era estranho. Então, Então, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Reação elementar ficou claro para vocês? Podem falar, professor, não entendi não, professor. Ferrou, tá? Ficou claro? Por quê? Porque semana que vem eu vou pegar a reação não elementar. E reação não elementar, vai dar... Eu vou ter que pegar uma apostila, uma aula só, porque eu acho que vou até fazer no segundo dia, na terça-feira, que é demorada. Tudo bem? Então aqui tudo bem para vocês? Tranquilo? Podem falar, turminha. Um de cada vez. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Vamos ver o exercício 1. Olha o exercício 1. Será que ele tem de K? Se ele tiver de K, tranquilo. Em um experimento de química são realizadas duas reações, 1 e 2, empregando-se os mesmos reagentes nas mesmas condições de temperatura e pressão. Reação 1, aí tem a reação 2. Ok? Reação 1 e reação 2. Essa é uma alternativa que os caras descrevem. Não, eu quero com K, eu quero uma de lei da velocidade. O senhor, a 3 é alguma coisa do tipo, mas aí ele não vai, não vai ter K. Não tem. Mas é uma dessas daí. Não, mas a 3 não tem, não. Eu vou até fazer exercício com vocês, vou separar exercício com vocês e fazer, porque lei da velocidade é muito comum em vestibular, tá? Mas assim, não cai, é muito difícil cair para reação elementar, cai mais para reações não elementares. Reações não elementares é um pouquinho mais chatinho, tá? Porque a reação elementar é fácil, não é? Tranquilo, né? Agora a reação não elementar, ela dá um pouquinho mais de trabalho. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um segundo. Tá? Gabriel, respondeu lá, Gabriel? Gabriel Leopoldo. Deixa eu passar aqui só um recado. Bem, pessoal, alguma dúvida nisso? Podem falar, viu?
Não, senhor, tranquilo. Samara, tranquilo, Samara? Tranquilo, senhor. Tá? Pode perguntar. Pessoal, vocês têm o meu WhatsApp, alguns mandam mensagem, tiram dúvidas, tá? Todos, tá? Tá livre para vocês. Podem mandar, podem pegar meu WhatsApp, pode tirar dúvida durante a semana, tá? Eu sou tranquilo nisso. Lógico, se você mandar meia-noite, eu não vou. Professor, mas a matéria tá suave. Tá tranquilo, né? Ah, Olha, tranquilinho. é que eu tô avisando que vai começar a ficar um pouquinho mais chato para vocês não chorarem, tá? Não chora, não. Mas, por isso que você já tem meu número, qualquer coisa, mandem mensagem. Então, tranquilo. Já fizemos a correção. Essa semana já fizemos as 3 apostilas, né? A Samara já colocou que já tá chorando. Não, Samara, você tem um professor aqui para te ajudar, tá? Senhor, como assim 3 apostilas? Fizemos ontem a frente 1 a 10, correto? Não, 3 apostilas não, 3 módulos, né? Conferem comigo. Acho que é isso mesmo. 3 apostilas, já pensou terminar 3 apostilas em uma aula? É um milagre, né? Pessoal, então fizemos o módulo 20, fizemos o módulo 19, fizemos o módulo 10. Tudo bem? Semana passada, né? Todos fizeram os exercícios da semana passada? Todos fizeram a provinha lá da semana passada, meus queridos? Todos fizeram a prova no sistema? Sim. Todos. Eu fucei, eu olhei lá ontem, tinha gente em branco ainda. Ô, louco, mas daí, de semana passada era só, acho que até domingo, né, senhor? O sistema fecha, né? Então, Queria entender porque teve quem não fez ali, tá? Mesmo porque eu quero fazer a correção. Então, agora eu não sei o que eu faço. Mas, senhor, quem não entregou não tem mais como fazer, tem? Não, que eu saiba não, o sistema fecha, né? mas então, se o Senhor, sistema fechou, não dá mais pra fazer, então dá pra corrigir. O que foi, Amanda? O Felipe mandou um comunicado ontem, falou de como a gente ia ser avaliado e tinha que a gente podia enviar as atividades até o dia 31. Eu acho que a gente pode enviar até o final do mês, conforme vai a nossa nota. Então, aí que tá, aí que temos um problema fazer correção, né? Sim. Então, como eu vou conseguir fazer a correção na semana seguinte, se tem essa brecha mesmo? Aí complicou. Eu vou conversar com o Felipe sobre isso também, tá bom, meus queridos? Porque eu quero, por exemplo, na semana seguinte também fazer a correção das provas que vocês fizeram, porque se for assim, não dá para fazer correção. Pois é, né? Bem, queridos, então eu vou ter que deixar em aberto. Aí semana que vem eu falo com vocês. Falar ok, vou sair fazendo correção, né? Alguma dúvida, gente bonita? Deixa eu colocar aqui novamente para vocês o meu WhatsApp aqui. Vou colocar de novo aqui, tá? Para vocês terem, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronto, tá aí novamente para vocês, tá? Já falei com o Gabriel, ó, que já me respondeu. Eu acho que você mandou no privado de alguém. Mandei para Samara. Peraí, vou arrumar aqui. Pronto. Então, estão perguntando quando vai estar lá no sistema. Já está no sistema, Paola. Tá bom? Já está tudo no sistema, já está lá. Tá? Turminha, bem, vou encerrar aqui. Quem ficou com dúvida e não perguntou, ou vai fazer algum exercício e tem dúvidas aí, mandem mensagens e eu tiro a dúvida
sua dúvida ali, fica tranquilo quanto a isso, tá bom? Eu vou encerrar aqui e vou desejar boa semana para vocês, tá bom? Valeu, senhor. Boa semana pra você. Tchau para vocês. Falou, senhor. Falou, senhor. Bom final de semana pra você. Obrigado. Tchau, turminha. Falou, senhor. Boa semana. Tchau, tchau.